pessoal, tudo bem? Voltei hoje com mais um vídeo e hoje é especial porque eu vou falar sobre todo o processo desde escrita até a publicação de Amor Plus Size, que vocês tiveram o prazer de conhecer comigo aqui desde que eu tava escrevendo. Isso já tem o que, uns 3 anos. Muita gente que acompanha o canal acompanhou o processo de escrita de Amor Plus Size. E agora que as coisas estão começando a acontecer, eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente me pediu pra saber como que funciona esse processo depois que o livro entra na editora, enfim, como que foi essa história toda com o Amor Plus Size. Então, bora lá! Bom, minha história com o Amor Plus Size, na verdade, começou em 2011, mais ou menos, que foi quando eu tive a ideia pra escrever, mas eu demorei muito tempo pra conseguir colocar aquilo no papel de uma maneira que me agradasse. E lá em 2012 eu comecei a escrever e terminei em 2013. Vocês acompanharam boa parte desse processo de escrita através dos diários de escrita aqui no canal. Depois disso veio o processo de leitura beta. Na verdade eu tive o apoio de várias amigas minhas. A gente tinha um pequeno clube do livro dentro de uma comunidade que a gente falava sobre Elizabeth Diaries. E aí eu propus pra elas que a gente começasse, né, um projeto com o Clube do Livro pra elas lerem o Amor Plus Size e me darem as suas opiniões. E foi aí que a coisa realmente saiu um pouco do controle, porque elas ficaram alucinadas. Eu tive tipo umas 20 leitoras betas e foi um processo muito divertido em que a gente comentava e falava e vivia aquela história enquanto elas liam. E aí eu comecei a reeditar o livro em 2013 com base nas opiniões que elas me passavam. Depois disso muita água rolou, eu fiz algumas revisões do livro, mas ainda só tendo com base o que eu queria e o que as minhas leitoras estavam me contando. E foi no final de 2014 que as coisas realmente começaram a mudar, quando eu recebi o convite da Alba, que é uma das cabeças da Increase, que é uma agência de consultoria literária, me convidou para trabalhar com elas. Se você não sabe exatamente o que um agente faz, boa parte do trabalho não se dá só em encontrar uma editora para publicar o seu livro. Na verdade, ele também tem a ver com a preparação do seu livro para ele entrar nas editoras. Então eu comecei lá em 2014, mais ou menos em meados de outubro, a fazer o processo de coaching. Que eu não sabia exatamente o que era quando começou, mas é basicamente você ter um monte de gente falando com você ao mesmo tempo e te devolvendo o mesmo bloco de, sei lá, 3 capítulos a cada 10 dias, com milhões de reedições pra você fazer, e quando você vai pensar, você já reescreveu o mesmo capítulo umas 7 vezes e você não sabe mais o que você pode mudar. É uma coisa meio doida fazer o coaching, na verdade, mas ao mesmo tempo é um processo que também engrandece muito o seu texto e eu acho que faz você repensar sobre as suas próprias opiniões e também sobre as opiniões de mercado. Então tem várias coisas, várias mudanças que aconteceram no texto que eu encaro como muito positivas. Mas é um processo muito longo que demorou desde outubro até mais ou menos, acho que começo de abril, foi uma loucura, assim. Depois que acaba o processo de coaching é que realmente começa o processo de procurar pelas editoras. E aí você, autor, não participa. E num tempo razoavelmente curto, lá em abril, foi que a gente conseguiu o contrato com a Verus, que se interessou pelo projeto, fez uma proposta e a gente fechou o contrato. Que no final das contas eu consegui divulgar só mesmo em maio. Vocês lembram quando eu fiz o post de divulgação aqui no canal? Se não lembra, eu vou deixar aqui em cima. Depois que entra pra editora, aí tem todo um novo processo. Eu me surpreendi, na verdade, com o tempo que as coisas demoraram pra acontecer, apesar de eu entender. Porque quando eu fechei o contrato com eles, já era o meio do ano, eles já estavam com a grade de publicação de 2015 fechada. Então não ia ter espaço pra Amor Plus Size sair ainda naquele ano. O que significava que eu ia ter que esperar pelo menos 6 meses antes das coisas começarem a andar. E aí esses 6 meses viraram 7, e aí quando eu fui ver já tinha começado o ano e nada tava acontecendo, eu comecei a ficar meio desesperada. E de repente tudo começou a acontecer de uma vez. Então lá, acho que no começo de abril, finalzinho de março, não vou me lembrar agora direito, começou o processo de copydesk. O copydesk nada mais é do que o processo de revisão da editora. Então ele passa pelas revisoras, aí vem pra você também capítulo a capítulo, bloco a bloco. E aí eu ia trabalhando também de novo junto com as meninas da Increase, dessa vez só com a Alba, pra reformular o livro, tanto na parte gramatical dele, como também tendo a chance de reescrever algumas coisas que eu quisesse mudar de última hora, o que foi muito bom. Depois do copydesk, eu achei que fosse demorar horrores ainda para as coisas começarem a acontecer, mas foi tudo na mesma semana, assim. Eu mandei o último copydesk pra eles, e aí eu recebi a notícia de que na mesma semana eu já ia receber os primeiros projetos de capa, e aí eu comecei a ficar alucinada. Porque, tipo, como assim capa? Já? Eu não falei nada, eu não sei o que... E a questão da capa foi engraçada, porque, no caso, pra mim, não foi uma coisa que foi
perguntada, mas a gente mandou algumas referências, né? Tanto eu quanto a Alba, a gente já tinha essa visão de que a capa do livro tinha que ser com ilustrações, a gente não queria pessoas mesmo, então a gente mandou um conjunto de referências muito legais pra eles, que acabou batendo com o que eles tinham em mente também. Então quando a gente recebeu os primeiros projetos de capa, eu fiquei muito surpresa com como as coisas estavam se comunicando. No caso, eu recebi 3 projetos de capa, infelizmente eu não tenho autorização pra mostrar as outras 2 pra vocês, mas eram 3 projetos bem diferentes entre si. E aí a gente começou a montar possibilidades e a ver o que a gente queria. E desses 3, 2 tinham me chamado muita atenção. Um que é a capa atual e um outro que tinha uma premissa bem diferente, mas que eu achava bem bonita também. E sabe quando você pede opinião pras pessoas da sua família e todo mundo aponta pra uma coisa, mas o seu coração diz outra? Fui eu pra escolher essa capa. E depois que a gente bateu o martelo na capa, veio a diagramação. Vocês devem ter visto o meu snap, talvez. Eu fiz um snap chorando, porque ele tava tão bonito e foi uma realização de um sonho, gente. Foi maravilhoso. E aí, agora a gente tá esperando o livro sair. A gente já sabe mais ou menos a época, vai sair no comecinho de agosto, o lançamento oficial vai ser na Bienal, mas a data exata ainda não existe pra entrar em pré-venda, enfim, todas essas coisas a gente ainda vai falar pra vocês. Mas é um processo meio louco, assim, você não se dá conta de quantas coisas acontecem no processo de um livro até você fazer parte dele. E eu não tinha ideia de quantas mãos, né, poderiam fazer parte disso, porque a minha experiência com publicação de livro até então tinha sido única e exclusivamente com publicação independente, onde você faz a maior parte das coisas sozinho. Então foi uma baita experiência, foi incrível. E agora eu tô mega ansiosa pra que vocês tenham um resultado logo, porque eu quero muito que vocês leiam, afinal de contas, tá todo mundo ansioso junto comigo. Muitos de vocês viram o livro sendo escrito aqui no canal, e então eu tô tipo... Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo e que isso tenha sanado algumas das dúvidas de vocês. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, é só deixar as perguntinhas aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo alguns vídeos pra quem não acompanhou esse processo todo e quiser ver agora de última hora. Vou deixar os diários de escrita que foram do processo de escrita de Amor Plus Size. Vou deixar também os vídeos de divulgação que eu fiz aqui, fora os posts que eu fiz no blog a respeito do livro. E é isso por hoje. Não deixem de se inscrever no canal, porque toda segunda-feira tem vídeo novo aqui às 11 horas da manhã. E eu vejo vocês na semana que vem. Beijinhos, tchau, tchau.